Muito obrigado, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar o Dr. Bernardo Bairrão nesta reedição, digamos assim, obviamente num contexto diferente, mas nesta reedição de uma discussão em muito semelhante à que tivemos na Comissão de Ética. E queria precisamente começar por lhe colocar uma pergunta que, em parte, já foi respondida nas audições da Comissão de Ética, e, portanto, que esta questão, a discussão dentro da Média Capital e dentro da TVI sobre o Jornal Nacional de Sexta, sobre o estilo da informação e a forma como aquela informação era produzida e se adequava ou não àquilo que era a posição da TVI, já era uma questão discutida há algum tempo, no quadro da TVI e da Média Capital, e a primeira questão que lhe quero colocar é a de saber se essas opiniões, se essa avaliação ia sendo ou não transmitida a José Eduardo Muniz e quais eram as consequências que tinha essa informação e que tinham essas conclusões que na administração se iam tirando e, particularmente do ponto de vista prático, o que é que alterou, o que é que se foi alterando ao longo dos tempos. Portanto, mas apesar desses contactos, presumo eu, sucessivos com o Dr. José Eduardo Muniz, apesar desses contactos, nunca mudou nada em relação àquilo que era o objeto de crítica e de desagrado, digamos assim, por parte da administração. Nessas outras opiniões públicas que motivavam essa avaliação e essa preocupação por parte do Conselho de Administração, o senhor inclui as manifestações de desagrado por parte do Primeiro-Ministro, mas a avaliação é a mesma, a ponderação que é feita é a mesma, do Primeiro-Ministro ou de um cidadão sem responsabilidades políticas? Eu penso que todas são tidas mas em a valoração obviamente não é feita da mesma forma, ou é? E diga outra coisa, já que abordou aqui os esclarecimentos do Dr. João Herrero, vou pegar precisamente numa das afirmações que o Dr. João Herrera aqui fez, que tem que ver com a ponderação de alternativas à suspensão do Jornal Nacional de sexta-feira. Queria saber se confirma essa informação que nos foi dada, em primeiro lugar, de que foram ponderadas outras alternativas em relação à suspensão. Que outras alternativas eram essas? Não, mas eu estava a perguntar alternativas à suspensão. Portanto, as alternativas à suspensão eram a suspensão à mesma, durante o período de campanha eleitoral, ou retirar a jornalista que apresentava e coordenava aquele jornal. Eram essas alternativas. Mas tomaram a mesma acabaram por tomar essa decisão. Mas a equipa que trabalhava no Jornal Nacional de Sexta continua a ser a mesma que trabalha nele. Portanto, as alterações não foram só de formato. As alterações também foram ao ponto da estrutura, da própria estrutura de apoio ao Jornal Nacional de Sexta foi alterada. Nem a questão era essa. Se alguém fizer uma crítica, terá a oportunidade de responder. Ninguém aqui, até agora não vi crítica nenhuma feita às outras 190 pessoas. A pôr como o senhor estava a dizer que as alterações foram apenas em relação à pessoa que apresentava e ao estilo da apresentação. Eu estava-lhe a perguntar se houve alterações na estrutura e, pelos vistos, houve alterações à estrutura, à própria estrutura que produzia aquele jornal. Todos as alterações vão um bocadinho mais para além daquilo que eu tinha dito inicialmente. Porquê é que essas alterações não foram ponderadas enquanto foi diretor-geral da TVI, o Dr. José Eduardo Muniz? Não, eu estou a dizer por parte da administração. Por parte da administração, enquanto o Dr. José Eduardo Muniz foi diretor-geral, porque é que não ponderaram essas alterações que mais tarde, foram discutidas com ele? Um mês depois, foram discutidas com ele. Portanto, o Dr. José Eduardo Muniz era um obstáculo à concretização dessas alterações. Portanto, só com o afastamento do Dr. José Eduardo Muniz é que foi possível, um mês depois, concretizar essas alterações que se pretendia introduzir no Jornal Nacional de Sexta. Diga-me uma coisa, teve conhecimento de que o Dr. José Eduardo Muniz terá proposto à administração da Média Capital a alteração do seu vínculo contratual, do seu vínculo laboral e das funções que desempenhava na TVI? Teve conhecimento dessa informação? Mas soube em algum momento de quem partiu a intenção de proceder a essas negociações ou não? Portanto, nunca lhe foi dada a informação de que terá sido o Dr. José Eduardo Muniz a solicitar essa alteração do vínculo laboral? Nunca lhe foi dada nenhuma justificação para essa renegociação? Se era um ativo importante da empresa, como acabou de dizer, se tinha de facto um significado e um peso até do ponto de vista empresarial e do ponto de vista do negócio, foi-lhe dada alguma justificação em algum momento sobre essa circunstância de estarem a renegociar o vínculo laboral e as próprias funções do Dr. José Eduardo Muniz na TVI ou não? Diga-me outra coisa. Do ponto de vista da negociação, portanto, o senhor chegou a saber, enquanto administrador da Média Capital, chegou a saber que havia negociações entre a Prisa e a PT para negociações tendentes à alienação de uma parte do capital social da Média Capital por parte da Prisa. Foi informado dessas negociações? Portanto, só publicamente é que tomou conhecimento que essas negociações estavam a decorrer. Consegue precisar-nos o momento em que isso aconteceu? No fim de semana anterior. Portanto, no fim de semana anterior ao dia 23, portanto, no fim de semana de 20 e 21 de junho. Julgo eu que foi o sábado e o domingo. E estas negociações
com o Dr. José Eduardo Muniz eram anteriores, ou o início das negociações foi anterior, posterior, foi simultâneo às negociações da Prisa com o PT. Digo outra coisa, confirma ou não que João Luís Cebrián, por várias vezes levantou no Conselho de Administração da Média Capital reservas quanto ao Jornal Nacional, quanto à forma como a informação naquele jornal era produzida e se adequava ou não à estação? Confirma ou não estas reservas do Dr. Cebrián? E qual era a origem, ou melhor, qual era o fundamento destas reservas manifestadas pelo Dr. Cebrián? E o Dr. Cebrián dava ou não algum valor às declarações do Primeiro-Ministro sobre o Jornal Nacional de Sexta? O senhor confirma ou não que já depois das férias, portanto, julgo que já disse que durante o verão não terá tido qualquer contacto com nenhum dos restantes membros da administração da Média Capital sobre a discussão em relação ao Jornal Nacional de Sexta, mas confirma ou não que quando, depois das férias, a questão em relação ao Jornal Nacional de Sexta se colocou, a questão da suspensão, a possibilidade de suspensão do Jornal Nacional de Sexta se colocou, que Manuel Polanco insistiu em ouvir o Dr. Cebrián e que terá sido na sequência desse contacto que foi decidida a suspensão do Jornal Nacional de Sexta. Que eu não gostava que ficasse... Não foi isso que eu disse. Perguntei se o Dr. Manuel Polanco tinha insistido em ouvir o Dr. Cebrián e que só depois desse contacto ter sido feito é que foi decidida a suspensão do Jornal Nacional de Sexta. E o facto de João Luís Cebrián ser o Presidente da Comissão Executiva da Prisa teve algum relevo nessa decisão e na forma como foi tomada essa decisão ou não? O senhor confirma ou não que disse a um jornalista, pelo menos a um jornalista da TVI, que ainda antes desta decisão estar tomada, que estaria a tentar ganhar tempo a Espanha relativamente à decisão final sobre o Jornal Nacional de Sexta? Confirma ou não que disse isso a um jornalista, pelo menos um jornalista da TVI? E o que é que o senhor queria dizer com o tentar ganhar tempo a Espanha? Era adiar a decisão de suspensão? Era a intenção quando terá feito esse comentário era no sentido de ganhar algum tempo até que a decisão de suspensão fosse tomada? Era tentar inverter a decisão de suspensão? Qual era a sua intenção? Não pondo em causa a perspectiva de suspensão do Jornal Nacional de Sexta, encontrar um outro momento em que ela pudesse ser tomada? E, portanto, como se viu, a sua perspectiva não vingou. Foi-lhe dada alguma justificação para que isso não fosse assim? E quais foram as razões que pesaram para que aquela decisão tivesse sido tomada naquele momento e não noutro? Mas por que motivos é que na TVI se considerava que o Jornal Nacional de Sexta podia ser um instrumento de campanha eleitoral? Portanto, a administração da Média Capital teve receio que o Jornal Nacional de Sexta pudesse ter uma consequência política do ponto de vista das eleições e decidiu suspender o jornal.